Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu tô aqui trazendo esse vídeo com a proposta de oferecer uma aula introdutória e básica, mas concisa e objetiva sobre os pronomes pessoais em inglês, cobrindo aqui então, nesse momento, tanto pronomes de sujeito quanto os pronomes que a gente chama pronomes de objeto, mas assim, sendo mais rigoroso com o que eu vou apresentar pronomes de complemento e de adjunto verbal. Eu acredito que esse é um material legal para começar a estudar a língua inglesa, então se você não sabe nada, eu acho que é um ótimo ponto de início são os pronomes pessoais. E se você já sabe, é bom revisar, porque pronomes pessoais a gente usa toda hora, é super abundante na língua. Então, nós vamos trabalhar com alguns exemplos aqui, claro. Depois, mais pro fim do vídeo, eu vou trazer alguns exercícios, tá bem? Mas, então, acho que antes da gente começar a falar dos pronomes em inglês, acho legal a gente revisar o conceito de pronome e também dar uma olhada, relembrar os pronomes na língua portuguesa. Então, o pronome é basicamente um tipo, uma classe de palavras. Talvez você se recorde da escola, do estudo das classes de palavras. Então, tradicionalmente, nos estudos gramaticais, as palavras elas foram divididas em diferentes grupos, com base em alguns comportamentos comuns, propriedades também. E esses grupos, então, são caixas que guardam esses diferentes tipos de palavras que são parecidos entre si e diferente dos outros grupos. Então, são 10 classes de palavras, né? Talvez você se lembre de todas. As que mais têm palavras são provavelmente não, certamente substantivo e verbo, e daí depois temos os adjetivos, advérbios, aí tem pronomes, e tem outras 5. Bom, não vou trazer aqui, mas enfim. Mas então, se pronome é um tipo, uma classe de palavras, o que distingue o pronome das outras classes de palavras? O que o caracteriza? O que faz o pronome ser o pronome e não um substantivo, e não um verbo, e não outra coisa, né? Então, o pronome ele é uma palavra ou uma expressão que faz uma de duas coisas. O que a gente lembra sempre, imediatamente, aqueles que se recordam do conceito de pronome, é dessa primeira função, que é a função de substituir um substantivo e os seus acompanhantes. Então nós temos aqui um exemplo. Um homem alto e cabeludo apareceu aqui mais cedo. Ele queria falar com você. Então note que nessa segunda frase eu não estou trazendo de novo um homem alto e cabeludo queria falar com você, porque já estabeleceu esse referente. Então a gente usa o pronome para retomar por uma questão de economia linguística, certo? Então ele está substituindo aquele grupo nominal ali da frase anterior, ou aquele, um termo mais técnico, aquele sintagma nominal, né? Mas outra função também do pronome é se referir aos participantes da interlocução. Então posso usar um pronome enquanto eu estou falando. Quando eu uso um pronome de primeira pessoa, eu aponto para mim mesmo. Se eu uso um pronome de segunda pessoa, eu aponto para aquele a quem eu estou dirigindo o meu enunciado. E se eu uso de terceira pessoa, bom, daí eu tô falando de alguém que não tá participando, não é nem quem tá falando e nem quem tá aquele a quem eu tô direcionando, é uma terceira pessoa que não tá na interação. Então temos a frase, você está procurando por algo? Eu posso te ajudar. Então aqui nós temos o quê? Você. Quando eu tô falando, você tá procurando por algo, você é uma forma que aponta para aquela pessoa a quem eu tô dirigindo a minha fala, né? Já ali na segunda frase, quando eu uso eu tô apontando para mim mesmo, eu posso te ajudar, o te eu tô apontando novamente pro meu interlocutor, só que agora esse te, esse seria o equivalente a tu, mas ele tá em posição de objeto, então ele assume essa outra forma, né? Mas a gente vai ver isso com calma, então. Vamos lembrar então os pronomes de sujeito da língua portuguesa. Talvez você se recorde da escola, o quadro tradicional, pelo menos vamos começar com aqueles que aparecem sintetizados nos livros, pelo menos quando eu estudei era assim. Então, nós temos o esquema de número pessoa, né? Número singular plural, pessoa primeira, segunda e terceira. Singular se refere a uma entidade, um ser, uma pessoa, uma coisa, e plural é a mais de uma, né? Duas ou mais. Então, primeira pessoa do singular temos eu, depois tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, beleza? Lembramos até aqui então, né? E depois nós temos outros pronomes que são bastante usados na fala, mas normalmente eles não são abordados pela tradição gramatical, pelo menos não até onde eu tenha visto. Vamos completar o quadro então com eles, são muito comuns. É o pronome você ao lado de tu, né? Ele é bastante usado, talvez mais usado que tu.
no Brasil. Aí nós temos a gente ao lado de nós e vós. Bom, vós a gente basicamente não usa, né? Vós é restrito à linguagem literária, então nós usamos vocês, certo? Esses são os pronomes em posição de sujeito. Mas o que exatamente é uma posição de sujeito, uma função de sujeito? Bem, podemos definir de maneira básica, dá para melhorar essa definição se aprofundando nos estudos, mas sujeito, nós podemos dizer que é aquele ou aquilo que pratica a ação que é expressa pelo verbo. Então, nós temos aqui a frase, nós viajaremos no fim do mês. Temos o verbo viajar, né? Conjugado, viajaremos. Então, ele já nos aponta quem que é o sujeito. Ou nós podemos nos perguntar, a frase é, nós viajaremos no fim do mês. Quem vai viajar no fim do mês? Nós. Então, nós pratica a ação de viajar. Porque a regência de viajar é um verbo intransitivo, certo? Então, alguém viaja. É isso. Precisamos de um X para fazer a ação. Então, alguém viaja, pronto. E aí você pode, se a gente for trocando o sujeito, eu posso falar eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos. Aí nós vamos vendo que o verbo ele vai concordando com o sujeito. Então, essa é uma outra característica do sujeito. O sujeito tem o verbo concordando com ele, tá? Então, passando aos pronomes de objeto direto, esses talvez você não se recorde de cabeça, mas é muito tranquilo, a gente vai usar um exemplo e vai conseguir chegar um por um. Mas, bom, vamos já trazer eles aqui então. Me, te, o, ele, a, ela, nós não, nos, vos, os, eles, as, elas, tá? Ele completando o quadro, com você, a gente, vocês. Esses pronomes, eles não têm uma mudança na forma para indicar a função sintática de objeto direto. Mas então vamos trabalhar com a frase todos me viram ontem para pensar qual que é a função do objeto direto. O que é o objeto direto? Como que a gente detecta o objeto direto? Então, ver, todos me viram ontem. Ver é um verbo que tem uma regência transitiva direta, tá? Então, alguém vê algo ou alguém. Então, um X vê e a gente precisa de um Y para ser visto, certo? Então, na frase todos me viram, eu posso me perguntar, todos viram quem? Eu, certo? Só que eu não trago eu com a forma eu, porque eu é a forma de sujeito. Então, como é o eu e está na posição de objeto direto, nós vamos usar o pronome de objeto direto, que seria me, o que corresponde à primeira pessoa, mas é primeira pessoa do singular, objeto direto. E aí, como a gente... Esse paradigma dos pronomes de objeto direto é um pouco mais difícil de memorizar, a gente pode simplesmente usar a frase e ir trocando e a gente vai lembrando quais são os pronomes, né? Então, todos me viram ontem, todos te viram ontem, todos o viram ontem, ou viram ele ontem, todos nos viram ontem, todos vos viram ontem, todos os viram ontem, e assim por diante, certo? E agora temos também os pronomes introduzidos por preposição. E normalmente a gente chama isso de, quando a gente está estudando língua portuguesa na escola, em outros materiais, pronomes de objeto indireto. Mas eu trago aqui com o nome de introduzidos por preposição, porque essa é a característica deles, em contraposição aos pronomes de objeto direto. E nem todos são de objeto, alguns são porque objeto é complemento, né? Alguns são de adjunto, não são necessários para o significado do verbo. Mas isso daí já é mais aprofundado, então... mas enfim, vamos ver as formas. Então temos mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Aqui a gente percebe então que ele, ela, eles, elas não assume formas diferentes, né? A depender da função sintática da posição na frase. Então vamos pensar o que é um pronome, um objeto indireto, ok? O objeto, talvez eu não disse eu acho que eu não falei no slide anterior, mas o objeto direto é aquele ou aquilo que sofre diretamente com a ação praticada, com a ação expressa pelo verbo, certo? Já o objeto indireto é aquele que sofre indiretamente a ação praticada pelo verbo. Então, nós temos aqui, João entregou o livro para mim. A regência, a transitividade de entregar, ele é um verbo bitransitivo, então ele precisa de um complemento direto e de um complemento indireto. Então, por quê? Porque para entregar, a gente precisa que alguém entregue algo
para alguém, senão fica incompleto. Então a gente precisa de um X entrega Y para Z. Tanto que a gente pode verificar testando a completude com a frase ali na esquerda. Então, João entregou. Tá completa essa frase? João entregou. João entregou o quê? João entregou o livro. Ok? João entregou o livro. Tá completo? Fica a questão. Entregou o livro para quem? Quem que é o recipiente dessa ação de entregar? Para mim. Ele entregou para eu que estou falando. Mas como eu não estou em posição de sujeito, esse pronome vai assumir a forma de um pronome introduzido por preposição. Então vai ser para mim. E aí a gente pode ir trocando de novo para ti, para ele, para nós, para vós, para eles, para elas, certo? Agora nós temos algumas formas especiais no português, e a gente vai ver como é que é isso em inglês daqui a pouco, especificamente com o pronome com. Quando nós temos esse pronome introduzindo certos pronomes, ele assume uma forma sintética, uma forma única, uma única palavra especial que contrai o pronome, a preposição com e o pronome. Então nós temos para a primeira pessoa e para a segunda do singular e do plural, ok? Então nós temos comigo, contigo, conosco, convosco, tá? Então vamos passar aos pronomes no inglês. Vocês vão ver que é assim, ó, bem tranquilo. Se você consolidou, revisou e tem assim na cabeça mais ou menos fresco como que funcionam os pronomes, como que são as formas pronominais do português, você vai ver que no inglês é mais enxugado, assim, você tem menos formas para memorizar, então acho que é mais tranquilo. A dificuldade tá assim, se você tá no nível iniciante ou intermediário, na pronúncia, né? Porque a pronúncia do inglês ela tem seus desafios, mas a gente vai ver isso também. Então, pronomes de sujeito em inglês. I, todo mundo conhece esse, né? I love you. Eu tô trazendo ali na direita, entre parênteses, uma sugestão de pronúncia para você usar, para se basear, para conseguir mais ou menos saber como pronunciar, mas toma cuidado porque não é perfeitamente como se pronuncia. Eu tô escrevendo com as convenções do português para mais ou menos você conseguir entender, mas com calma, né? Então, I, you, he, she, it, tá? Então, ele, ela. E o it é ele e ela para não humano, ok? Então, nós temos no inglês, diferente do português, nós temos mais um pronome de terceira pessoa singular. Nós temos ele humano, ela humana e ele e ela não humano, ok? Então, pode ser para alguns animais cujo gênero, cujo sexo a gente não conhece, ou pode ser para objetos, ok? Aí, we, you, they, ok? E nós vemos aqui então também que, diferente do português, mais uma vez, na terceira pessoa do plural, nós não temos um pronome plural masculino e um feminino separados. Tá? Então, se a gente estiver falando de um grupo de 5 meninos, é they. Se a gente estiver falando de um grupo de 5 meninas, é they. Se a gente estiver falando de um grupo misto de 4 meninas e um menino, é they. Se a gente estiver falando de um grupo misto de meninos, meninas e ainda tem objetos no meio, é tudo they, tá? Então não faz diferença. Só faz diferença no singular, ok? E outra coisa que nós vemos aqui também é que you é um pronome utilizado tanto no segunda pessoa singular quanto no plural. Então, you pode ser tanto você quanto vocês. Para saber se é você ou se é vocês, aí vai depender do contexto. É só na frase que a gente vai conseguir dizer. Tá? Então, pelo menos aí já temos uma economia de uma forma para memorizar. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que eu vou trazer para a gente analisar. Então, exemplos dos pronomes de sujeito, certo? Então, temos aqui, I feel excited today. I é o pronome eu. Feel, tá? Feel. Sentir-se. É sentir ou sentir-se, tá? Aqui nesse sentido da frase. Então, eu me sinto excited today. Cuidado com esse excited, que isso aqui é um falso amigo. Não é excitado, é animado, tá? Então, excited é animado. E today é hoje. Então eu me sinto animado hoje. He fixed my computer. He fixed my computer. Ele to fix é consertar, tá? He fixed meu computador.
Beleza? Aqui deixa eu só botar a marca de infinitivo. Beleza. They live near the park. Eles ou elas, tá? Ou pode ser animais também, moram perto do parque. Aqui, to live pode ser... tem o sentido de viver, mas aqui na frase acho que cabe mais com a tradução de morar, né? Então, eles ou elas moram perto ou próximo do parque. Só que aqui, diferente do português, não precisa da preposição, não tem a preposição de, né? Seria o of. Então, não é near of the park, near the park. Seria falando literalmente em português, perto, eles moram perto o parque, tá? Essa é a diferença no inglês aqui nesse ponto. Então, we are good friends. Nós somos bons amigos, tá? You forgot your keys this morning. Forgot é o passado de to forget, é esquecer. Então, nós temos aqui, você esqueceu suas chaves esta manhã, beleza? Keys é chaves, plural de key, chave, ok? Ou pode ser, vocês esqueceram suas chaves esta manhã, porque como eu disse, you pode ser tanto você quanto vocês, e como a gente não tem uma diferença no verbo para nos dizer se é singular ou se é plural, pode ser tanto você esqueceu suas chaves esta manhã, ou vocês esqueceram suas chaves esta manhã. Aí vai depender do contexto em que essa frase está inserida, tá? Aqui temos então it looks very old. It looks very old. Então, isso podemos traduzir como isso, ou pode ser ele, ela, não humano. Então, podemos estar falando de um objeto, de um animal. Ele ou ela looks very old. Look, to look. To look é nesse sentido em que aparece, é parecer. Então, ele, ela parece muito velho ou antigo. Então, provavelmente, se está falando de algum objeto, então pode estar falando de uma casa, de um carro, de um muro, ou qualquer coisa assim. Pode estar falando de um animal um pouco mais estranho, mas então seria isso. Então, ele está substituindo algum animal que não é um pet ou algum objeto, tá? E vamos lá, então. She is my sister. Ela é minha irmã, ok? No inglês, tu tem que tomar cuidado que no inglês não pode fazer que nem no português a gente faz. The é o artigo definido do inglês, certo? Mas a gente não pode falar she is my sister. Como se fosse assim, ela é a minha irmã, tá? No português a gente pode colocar esse a antes do my, do determinante possessivo aqui, mas no inglês não pode, tá? Então, she is my sister. Beleza? Então, vamos continuar para os pronomes de objeto. Aqui é também mais simples que no português, porque se no português nós temos dois paradigmas, duas colunas ali na tabela que eu estava mostrando para vocês, para os pronomes de objeto, nós temos os pronomes de objeto direto e os pronomes de objeto introduzido por preposição. No inglês não faz diferença, tá? A única coisa que vai acontecer é que a preposição vai vir antes, mas não vai mudar a forma do objeto. Então esses pronomes de objeto aqui, que eu vou mostrar para vocês, eles podem tanto ser objeto direto quanto objeto indireto. Pode estar preposicionado ou não estar preposicionado. Então, nesse sentido, a gente não precisa memorizar dois grupos de formas, tá? É o mesmo. Então, nós temos aqui me, you, him, her, it, us, you, them. O que a gente pode observar aqui? De novo, nós vemos que o you serve tanto para o singular, segunda pessoa do singular quanto do plural, tá? Nós notamos também que o you, ele não muda de forma quando é sujeito ou quando é objeto. Então, para você fica mais fácil, porque você não precisa memorizar mais essas formas. It também é o caso, it também não muda quando está no singular, quando é sujeito ou quando é objeto. Esse especificamente não faz diferença. E ali temos, de novo, reforçando them,
ele se refere tanto a grupos de entidades do sexo, gênero masculino, feminino, ou que não tem sexo, gênero, tudo misturado, não tem problema, tá? Então, e agora remetendo aquelas formas que eu mostrei antes no português, que nós temos aquelas formas especiais do com contraído com o pronome de objeto que vem em seguida. Vou marcar aqui em amarelo, nós temos comigo, contigo, conosco e convosco, certo? Essas são as 4 formas, digamos, exclusivas que nós temos, especiais no português. Mas perceba que essa não é a lógica de todas as posições do paradigma. Em alguns casos, por exemplo, ali nós temos primeira pessoa do singular, comigo, segunda pessoa do singular, contigo, mas também com você. Certo? Terceira pessoa, nós não temos do singular ali, nós não temos uma forma única para com ele, com ela. É por meio de 2 palavras, é a preposição separada do pronome. Então, no português nós temos essas 2 lógicas. Em alguns casos nós temos uma forma única, em outros não temos. Tá? Como é que vai funcionar no inglês? Sempre nessa segunda lógica. Não tem forma única, uma palavrinha para somar a preposição com o pronome. Então o que acontece é que você vai usar a preposição with, que é com, e o pronome depois, normalmente, com qualquer outra preposição, tá? Então vamos ver mais alguns exemplos aqui de objeto, certo? Então, I saw him at the store. Eu vi ele em a loja, tá? E aqui no português a gente vai fazer a contração. Quando a gente vai falar em a loja, a gente vai falar na loja, mas no inglês não acontece isso. Então, só é o passado de see, que significa ver, tá? E como você viu, I saw him, eu vi ele, eu não vou falar I saw he, tá? Porque he, como nós vimos, é a forma de sujeito, não é a forma de objeto. Então, nós precisamos... como nós estamos nos referindo a ele, mas ele está sendo o objeto, a gente tem que adequar a forma. Então, I saw him, tá? Vamos ver algumas outras. Monica invited them to the party. Mônica, invited é o passado de to invite, convidar. Então, Mônica convidou eles, ou elas, né? Não sabemos. Seria ou um grupo misto, teríamos que ver pelo contexto, para a festa, to the party, tá? My best friend gave me this book. Meu melhor amigo gave é o passado de to give, que é dar. Então, meu amigo deu-me este livro, tá? Então, o que nós temos aqui acontecendo? O meu amigo deu. Qual que é a regência do verbo dar? Quem dá algo para alguém. Então, meu amigo deu o algo, o objeto direto é este livro, e o objeto indireto, que vai receber o livro, para mim, tá? Mas o que acontece aqui? A gente não tem a preposição to, que a preposição to seria o equivalente em inglês para, né? Para mim seria to me, mas não tem essa preposição por causa da posição em que esse pronome me tá. Porque o que acontece? Eu posso reescrever essa frase, assim como no português nós temos 2 jeitos de falar isso aqui. No português nós podemos dizer assim, o meu melhor amigo deu este livro para mim, mas o que a gente faz muito na fala é dizer que o meu melhor amigo me deu este livro, certo? Então a gente puxa esse pronome para frente e com isso ele deixa de exigir a preposição. Acontece algo muito parecido no inglês. Então nós temos my best friend gave me this book, ou pode ser my best friend gave this book to me. Tá? Os dois são perfeitamente aceitáveis. Acho que esse aqui é mais comum na fala corriqueira, mas os dois são tranquilos. E aqui, como o me tá pulando para o final, a gente precisa da preposição para indicar a relação dele com o verbo. O que ele está fazendo em relação ao verbo? Está indicando que é o receptor do livro, que é aquele a quem está se destinando à entrega do livro, a doação do livro, né? Certo? Então, I agree with her. Agree é concordar. E assim como no português, no inglês, a gente precisa de uma preposição para fazer o meio de campo, digamos assim, entre concordar e aquele com quem se concorda.
Você não pode, eu concordo ele. Não, eu concordo com ele. Eu concordo ela. Não funciona. Eu concordo com ela. Então, to agree, concordar com. No inglês é to agree with. Tá? Então, e não vai ser eu concordo, I agree with he, tá? Porque é um pronome de objeto, beleza? I bought it yesterday. Bought é o passado de to buy, que significa comprar. Então, I bought it yesterday. Eu comprei ele ou ela não humano. Então, provavelmente a gente está falando de um objeto. Pode ser um animal, mas é uma frase estranha para um animal. Eu comprei ele, ela ou isso ontem, certo? Então, só para você aí anotar, vai anotando as palavras que você não conhece também, para já ir aumentando o vocabulário. Yesterday é ontem, certo? Então, eu comprei ele e ela ontem. Ele ou ela, não humano. Beleza? They will bring you some snacks. Certo? Então, they, conversamos, pode ser eles ou elas. Precisaríamos do contexto. To bring significa trazer. Esse will, o que ele faz? Ele é um verbo auxiliar que vai indicar que o próximo verbo vai estar no futuro. Então, will bring é trará, ou trarão, ou vai trazer, ou vão trazer, ok? Então, eles vão trazer you some snacks. Snack a gente pode traduzir como lanchinho, petisquinho, assim, snack. Não tem uma boa tradução, mas assim, uma bolacha recheada, um biscoito é um snack, mas um salgadinho também é um snack. Então, um snack é uma coisa leve que a gente come num lanche. Então, they will bring you some snacks. Vamos ver como é que está construída essa frase. Eles vão trazer, e para trazer você tem que trazer algo, certo? E o que vai ser trazido? Some snacks. Esse é o objeto direto. E eles vão trazer algo. E para quem que eles vão trazer? Para you. Então, eles vão trazer. Aqui seria to you, mas não tem a preposição por causa da posição em que esse you tá. Some snacks. Ou a gente pode reescrever, deixa eu apagar aqui. Então, eles vão trazer para você alguns salgadinhos, vamos dizer assim. Ou pode ser they will bring some snacks to you. Também funciona, que seria um outro modo de construir a mesma frase, colocando o pronome no final e tendo que colocar a preposição para indicar a recepção do objeto, né? Certinho? Então, vamos ver mais essa aqui. Tell us everything you know. To tell é contar, dizer, tá? Us, nós vimos, o pronome nos, ou para nós. Então, tell us, conte-nos, diga-nos. Everything, tudo. You know, você sabe. Fica um pouco estranho traduzir isso aqui literal, porque na verdade tá rolando um apagamento aqui dessa conjunção. Então vamos traduzir assim, ó. Diga-nos tudo que você sabe, beleza? To know. Esse é um verbo legal de saber. É o verbo saber, justamente, tá? Então vamos continuar. E agora tem uma questão, tá? Isso também existe no português, mas são poucos os pronomes reflexivos, mas no inglês tem um pouco mais, mas é muito tranquilo, é fácil de entender como que funciona e memorizar eles. Então, quando o objeto da ação é também o sujeito, a gente vai usar um pronome reflexivo para indicar isso. Vamos deixar menos abstrato, vamos usar um exemplo, tá? Eu vi ele. Ok, eu vi ele. Mas se eu for falar que ele viu ele mesmo, a gente usa pelo menos no português a gente pode usar um pronome, tem outras formas de fazer isso, mas a gente tem um pronome disponível para indicar que ele viu ele mesmo, que é ele se viu. Ou a gente pode falar, ele viu ele mesmo, mas a gente tem esse pronome se. Ele se viu no espelho, tá? Ou assim, eu olhei no espelho e eu vi a minha própria pessoa. Eu me vi.
ok? Só que acontece que no português, para essa primeira pessoa do singular, para eu, me, mim, eu não tenho um pronome especial para indicar reflexividade. Então eu uso o mesmo do objeto direto. Mas no inglês tem que indicar, porque senão fica, em alguns casos, pode criar confusão. Nós vamos ver no exemplo mais à frente. Pode criar alguma confusão de não entender quem que está fazendo o que. Se a pessoa, o sujeito está fazendo ação sobre ele mesmo ou se é sobre outro. Poderia criar essa confusão se a gente não usasse os pronomes reflexivos. Mas nós temos eles, então, vamos ver aqui. Nós temos myself, yourself, himself, herself, itself, para ele, ela e ele, ela não humano. Ourselves, yourselves, themselves, ok? Então, tem uma lógica até interessante, porque esses são todos formados com self, ou selves, tá? Self, em inglês, significa si mesmo, o próprio, né? E aí, o que, por exemplo, ali na primeira pessoa nós temos myself, nós temos dois pedaços de palavra, fica até engraçado, estranho se a gente traduzir, porque my, traduzindo a estrutura, my é meu e self é eu mesmo, então seria meu eu mesmo. É até interessante isso. Tá, então vamos ver mais uns exemplos aqui para ver os reflexivos. Aqui. She blamed herself for the mistake. Tá? Então, blamed é o passado de to blame, que é culpar. Mistake, talvez você já tenha visto em algum lugar. Mistake é erro ou equívoco. Nesse caso, a gente pode traduzir como erro. Então, ela culpou ela for the mistake, por o erro, tá? Aqui, o que eu estava falando? Por que a gente precisa usar o pronome reflexivo aqui? Ou qual que é a diferença se a gente usar e se a gente não usar? Aqui a gente tem o pronome reflexivo ela mesma, né? Então, ela culpou ela mesma pelo erro. Ela cometeu um erro e ela está se culpando. Agora, se eu usar o pronome de objeto de terceira pessoa do singular feminino, ela, mas não usar a forma reflexiva, o significado que eu tenho aqui é que ela culpou outro ela. Então a gente está falando de duas elas, duas meninas, moças, mulheres, e uma culpou outra e não ela mesma, ok? Então essa é a diferença que faz. Quando eu trago esse que não é reflexivo, eu estou falando eu já estou trazendo, apontando para outra entidade que não é o próprio sujeito. Agora, se eu colocar herself, agora eu entendo. Não, porque ela está culpando ela mesma. Ela cometeu o erro e ela está se culpando. Vamos ver aqui mais esse. My brother locked himself out of the house. O que nós temos aqui, então? Lock é locked, tá? Locked é o passado de to lock. To lock é trancar. Eu acho que você deve entender que brother é irmão, né? Isso nós temos no português também. Ah, e aí, brother? E aí, bro? Himself, house também, vocabulário muito básico, é casa. Então nós temos aqui, meu irmão trancou ele mesmo, então se trancou fora de a casa, né? E aqui no português, quando a gente tem de a casa, the é o artigo definido, né? Então quando nós temos de a, nós vamos fazer a contração em português para da, né? Fora da casa, mas no inglês não. No inglês é fora de a casa, ok? E temos também, vamos ver, acho que tem mais uma ou duas. They introduced themselves to everyone at the party. Eles ou elas introduced é o passado de to introduce, que pode ser introduzir, sim, não é um falso amigo nesse sentido, mas não é nesse sentido que está aparecendo aqui na frase. Aqui é como se apresentar. Então, eles ou elas, elas apresentaram a si mesmos, se apresentaram para todos em a festa. Beleza? E aqui vai ter a contração em português né? Na festa. Então, eles ou elas se apresentaram a todos na festa. E aqui nós temos, então, vamos ver. You should give yourself a break. Você, should, deveria, tá? Should é um verbo modal, é uma coisa um pouco mais avançada, então deveria. Give,
Give. To give é dar. You should give yourself a break. Você deveria dar a si mesmo um tempinho, um intervalo, sabe? Um tempo para descansar, para espairecer. Talvez esteja estressado, passando por alguma dificuldade. Então, break é intervalo, tempo, nesse sentido, né? Então, you should give yourself a break. Você deveria dar a si mesmo, ou a gente poderia reescrever, né? You should give a break to yourself. Aqui fica um pouco estranho escrever assim, fica um pouco estranho formar a frase desse jeito, acho que é preferível da primeira maneira, mas eu acredito que ainda é possível. Mas aqui o que nós temos é que nós estamos jogando o pronome para o final e de novo introduzindo ele com uma preposição, né, para indicar o que ele está fazendo ali naquela posição final da frase, certo? Então, vamos passar agora alguns exercícios. Nós vamos começar com exercícios em que você precisa completar espaços vazios com pronomes de sujeito e depois nós temos para completar com pronomes de objeto ou objeto reflexivo. Então, vamos ler aqui, eu vou dar um tempinho para vocês. Primeiro, am Brazilian. Tá faltando um pronome ali. Depois, número 2. Maria is my sister. Maria is a lawyer. Então, se troque ali no espaço vazio, onde eu li como Maria de novo, você tem que colocar um pronome de sujeito que remeta a Maria, beleza? 3. My friends are here. Espaço, arrived early. The computer is broken. Does not work. Espaço, are my teacher. John and I are classmates. Study together. 7. Espaço, live in a small town. Então, recomendo a você, se você não conhece algumas palavras, use o dicionário. Recomendo que não use o tradutor, porque vai se sentir tentado a traduzir tudo e vai mastigar. E anote também, o vocabulário é bom para memorizar, para expandir, né? Mas eu posso ajudar você aqui com algumas coisas. Então, ali no número 2, lawyer. Lawyer é advogado. No caso, advogada, né? Porque é a Maria de quem estamos falando. No número 3, nós temos arrived. Arrived é o passado de to arrive. Arrive é chegar. E early é um advérbio que significa cedo. Então, chegaram cedo. Beleza? Nós temos um computador, acho que você sabe, né? Broken é quebrado ou estragado, então o computador está estragado. Espaço does not work. Work pode ser tanto, talvez você conheça como trabalhar, mas work pode ser também funcionar. Aí na 6, nós temos classmates. Classmates colegas de classe ou quem estuda junto, né? Inclusive, together, ali a última palavra do 6 é juntos, tá? E no 7, small town. Town é uma cidade que não é grande. Uma cidade que não chega a ser city. É uma categoria menor de cidade, tá? Então, vou contar aqui. Se você já não fez, pausa o vídeo ou vou contar para você. Vou contar como chama? Um countdown. E aí a gente vê as respostas. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, vamos ver então. I am Brazilian, porque am é o verbo to be conjugado na primeira pessoa, então só pode ser o pronome I. Maria is my sister. She is a lawyer. My friends are here. They arrived early. E aí pode ser... você vê aqui que no inglês os adjetivos, eles não concordam, as palavras elas não têm gênero e os adjetivos não concordam com os referentes e com os substantivos. Então a gente não, nem o adjetivo diz se são amigos ou amigas e nem o pronome diz se são amigos ou amigas. Então aqui a gente não sabe. My friends are here, they arrived early. Pode ser meus amigos ou minhas amigas, e aí eles ou elas chegaram cedo. Aí só dá para saber por contexto mesmo. Gente, estou me interrompendo aqui rapidinho só para corrigir um pequeno erro que eu cometi durante essa explicação. Na verdade, o raciocínio está certo. Na língua portuguesa,
a gente tem inflexão de gênero, e isso não é uma coisa que tem no inglês, né? Então, por exemplo, a palavra friend, que a gente traduziria para o português como amigo ou amiga, quando a gente coloca numa frase amigo ou amiga, a gente já está dando a informação de qual que é o gênero da pessoa, né? Da entidade no mundo. No inglês, não. Friend não traz a informação de qual que é o gênero desse amigo ou dessa amiga de quem que eu estou falando, né? Precisaria do contexto para saber. E é verdade também o que eu disse sobre adjetivos. Os adjetivos, eles não concordam com o substantivo que eles acompanham, mas friends aqui não é um adjetivo. Friends é um substantivo. A frase é my friends are here. Meus amigos estão aqui. É o sujeito da frase, né? Quem está aqui? Meus amigos. Então, my friends. E esse friends é um substantivo. The computer is broken. It does not work. O computador estragou. Está estragado. Ele não funciona. You are my teacher, tá? E aqui é you no singular, não pode ser you no plural, porque senão seria you are my teachers, certo? John and I are classmates. We study together. Nós estudamos juntos. John e eu somos colegas de classe, nós estudamos juntos. E aqui você poderia completar com qualquer pronome que não fosse he, she, it. Qualquer pronome que não fosse os pronomes de terceira pessoa do singular, porque no presente eles forçam o verbo a conjugar de um jeito diferente e todos os outros não. Então funciona dizer I live in a small town, que seria eu moro numa cidade pequena. You live in a small town, tanto you plural, singular quanto plural. We live in a small town, they live in a small town. Qualquer um, se você colocou algum desses, tá certo. Então vamos ver agora os exercícios de que tem que completar com pronomes de objeto, beleza? Então vamos ler aqui. Where is John? I need to talk to John. Ok? She looked at she in the mirror. O que vai no lugar de she? Para não repetir she. E porque não pode, né? Porque she é pronome de sujeito, beleza? I miss my parents. We watched the film yesterday. O que vai no lugar de the film? Rebecca and Marco are going to help with the project. Are going to help Oliver and I. O que vai no lugar de Oliver and I? Perceba, duas pessoas, hein? Eu incluído. Oliver e eu. The cat cleaned espaço after eating. O gato limpou o próprio gato depois de comer. Who invited Jessica to the party? Tá, então, de novo, pausa. Responde aí. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver então as respostas. Where is John? I need to talk to him. Eu preciso falar com ele. Aqui é um pouquinho diferente porque no inglês a gente não usa... Bom, a gente pode usar a preposição com para talk with him, mas é mais comum usar essa preposição to. Então no inglês o mais comum é dizer eu preciso falar para ele, no sentido de vou estar falando com ele. É uma coisa diferente do inglês, tá? Então, I need to talk to him. She looked at herself in the mirror. Mirror, espelho, ela se olhou no espelho. I miss my parents, I miss them. Beleza? We watched the film yesterday. We watched it yesterday. Tá? Rebecca and Marco are going to help us with the project. Us no lugar de Oliver and I. Us é nós como objeto. Beleza? The cat cleaned itself after eating. O gato se limpou depois de comer. E por último nós temos então who invited her to the party? Quem convidou ela para a festa? Certo? Então temos aí os pronomes pessoais tanto de sujeito quanto de objeto e também de adjunto verbal. E vamos passar então, se você quiser praticar ainda mais, deixo essa task para você.
em que você deve criar 3 frasezinhas simples usando pronomes de sujeito e 3 usando pronomes de objeto. E aí eu encorajo a você que crie frases relativamente simples, mas você pode buscar usar palavras que não conhece. Se você não conhece alguma palavra e quer expressar alguma coisa, use um dicionário, é legal. Vá anotando essas palavras e deixe então nos comentários, se você criar essas 6 frases, pode colocar nos comentários aí que eu vou olhar e eu posso passar um feedback para você, certo? E no mais, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se não custa nada para você, deixa um like aí, se quiser se inscrever também. E é isso, assim, obrigado por ter acompanhado e boa jornada de estudos no inglês.